Bom dia, é um prazer estarmos aqui em mais essa manhã estudando da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre uma lição extra, a nossa revista do Sermão do Monte se encerrou e enquanto não chega a revista nova, nós vamos falar hoje sobre uma lição sobre o bom pastor e os desafios da vida. O nosso texto-chave se encontra em João 16:33 e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para ler conosco. Diz assim o texto: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantas vezes já não falamos desse versículo durante essa pandemia, essas aulas online que temos feito? Já falamos bastante, sobre essa questão de no mundo passar por aflições. E quantas aflições temos passado, neste momento. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo por nós. Então, nessa lição, realmente o objetivo é levar o cristão a entender que não estamos livres dessas aflições, mas temos um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então, outro texto que nos remete exatamente a esse cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas é o texto de Salmos 23. Os cristãos antigos tinham até um costume de deixar uma Bíblia aberta nos Salmos 23, na sua sala, na sua casa, e alguns chegaram até a criticar, dizendo que isso acabou virando uma superstição. Deixar o Salmo 23 aberto ali para dar proteção à casa, dar proteção à família. Mas por que essa analogia? Exatamente porque o Salmo 23 foi narrado por Davi, que era um pastor de ovelhas, ele conhecia bem esse cuidado do seu pastor para com as suas ovelhas e a proteção que ele dava às suas ovelhas, e é exatamente esse comparativo com o nosso bom pastor, o Senhor Jesus, que cuida de nós como suas ovelhas. Então nós podemos abrir aí em Salmo 23 para você acompanhar conosco. Eu vou ler então do versículo 1 ao 4, porque eu vou falar especificamente do 4 um pouquinho aqui agora. Então Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ler por enquanto até aqui. Então, na verdade, a gente traz esse texto aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É importante ressaltar que muitos cristãos ainda acreditam que a vida cristã está livre de sofrimentos. Livre de sofrimentos, de tribulações, de dificuldades, e muitos acabam entrando para a igreja em busca realmente de se livrar dos seus problemas, de ter uma vida mais tranquila, de viver uma vida de paz, sem tribulações, sem aflições. E o que acontece? Na primeira tribulação, o resultado é exatamente a frustração, a decepção com a igreja. No entanto, não é isso que a Bíblia nos ensina. O salmista, aqui ele fala exatamente das tribulações da vida, como o vale da sombra da morte. Nesse mundo nós experimentamos tanto o sol quanto as sombras da vida, Então as dificuldades que nós enfrentamos, elas são realmente verdadeiros treinamentos para nos revelar em quem confiamos e se confiamos em Deus. Muitas vezes colocamos a nossa confiança em nós mesmos, na resolução dos nossos problemas, quando a nossa confiança tem que ser em Deus. E temos que ter isso em mente, que a vida cristã não é uma vida livre de tribulações, mas nós temos um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então vamos à análise do texto do bom pastor, versículo a versículo. Vamos ver o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui nós vemos a metáfora do Senhor cuidando de nós, assim como os pastores cuidam das suas ovelhas. Os pastores antigos, eles davam até nomes às suas ovelhas, conheciam cada uma individualmente. Então, apesar delas viverem em rebanho, ele as cuidava individualmente, sabendo a necessidade de cada uma. Então, nesse sentido, esse salmo nos remete ao cuidado de Deus, o bom pastor que cuida de nós, as suas ovelhas. Algumas pessoas interpretam esse texto, no entanto, como se nós pudéssemos ter todas as coisas.
né, no sentido de bens materiais e riquezas, né, porque esse versículo fala que nada me faltará. Então eu posso ter tudo, né, no sentido então do Senhor providenciar e me encher de riquezas e bens materiais. Alguns linguistas, eles entendem que o termo traduzido por nada é uma adaptação dos tradutores e sugerem que a tradução mais fiel desse versículo seria: o Senhor é o meu pastor, não faltará a mim. Então muda aí um pouquinho esse sentido de que nada, né? Na verdade é que eu posso ter tudo. Nesse sentido entendemos que Ele é quem não nos falta, né? O Senhor é o meu pastor, não faltará a mim. Ele não vai me faltar. No sentido, então, de que é o cuidado, que Ele dará todo o cuidado necessário a nós, as suas ovelhas. Ele cuida de nós, Ele não nos falta. Então, não são as coisas materiais que não vão nos faltar. Ele é quem não vai nos faltar. E nesse sentido, com certeza, Ele vai suprir as nossas necessidades, também materiais, mas não é algo aqui de riquezas, né? E de coisas para nos gabarmos, para nos enchermos de vaidade, e sim todo o cuidado e proteção que nós precisamos. Vamos agora ao versículo 2. No Salmos 23, 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui nesse versículo nós vemos claramente o cuidado de Deus, provendo as necessidades de cada uma das suas ovelhas. Os dois elementos essenciais para as ovelhas são água e pasto. Pelo que essas coisas representam neste salmo a provisão divina, a provisão completa que os homens recebem da parte do Senhor quando se deixam guiar pelo bom pastor. Então é interessante notar aqui que as ovelhas, elas precisam que o pastor as leve, as guiem para as águas de descanso. Elas não conseguem chegar ao descanso sozinhas. Repare aqui no versículo: leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? Guia-me para junto das águas de descanso. Então, vocês já repararam? Quem aqui já viu um rebanho sem pastor? Você já viu um rebanho com as ovelhas libertas e sem nenhum pastor para guiá-las? Que confusão que é! Eu já tive essa oportunidade de ver, conheço um pouquinho da roça, né? Então, quando a gente vê um rebanho sem pastor, as ovelhas ficam desbaratinadas, sabe? Ficam perdidas, correndo de um lado para outro, sem saber por onde ir. Então é o pastor quem lhe guia os passos. Aqui demonstra a necessidade, né, de termos um bom pastor, de ter um líder, um pastor guiando as suas ovelhas pelo caminho da verdade. Então o versículo 3, ele vem completar essa ideia do versículo 2. O versículo 3 continua assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O alimento, então, aqui providenciado por Deus, proporciona descanso, né, no sentido aí que diz o texto, o versículo 2, de levar até as águas de descanso, e ele refrigera e restaura a alma. Então aqui nós vemos que o suprimento citado no texto não se trata apenas ao alimento do corpo, mas sim a palavra de Deus que alimenta a alma. Então nós temos aqui o cuidado do Senhor providenciando alimento sim para o nosso corpo, né? Algumas coisas materiais para nos suprir as nossas necessidades materiais, mas também nos conduzindo aqui, nos levando a entender que o alimento necessário à nossa alma é a palavra de Deus. Então nós também precisamos ser guiados pela palavra de Deus, e essa sim vai trazer alimento à alma e trazer refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça. Guiar através de quê? Através da sua palavra, por amor do seu nome. Então, o cristão que é guiado pelo bom pastor, ele se alimenta da sua palavra e trilha as veredas da justiça. E essa expressão, por amor do seu nome. A vida e o destino do pastor e de suas ovelhas, elas estão intimamente ligadas. Então, nesse sentido, quando ele fala por amor do seu nome, é que o que o pastor faz pelas suas ovelhas, ele faz por si mesmo, que é para a glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos aqui nessa lição do Salmo 23 que ele tem cuidado de nós, assim como o bom pastor cuida das suas ovelhas, ainda que passemos por aflições, como diz o versículo 4. Ainda que passemos por doenças, ainda que passemos por perdas, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco.
Então, nesse momento que você está passando na sua vida, pode ter certeza que Ele está contigo. Ele nos guiará não somente na vida, Ele nos guiará para a vida eterna. Após a morte, Ele estará conosco. Então imagine o pastor tendo que passar com as ovelhas no vale da sombra da morte. Vocês sabem o que é isso? O vale, representando aqui as nossas tribulações, o vale é um caminho cheio de depressões. Então imagina um pastor guiando as suas ovelhas para um lugar onde um deslize te leva à morte, te leva ao precipício. Imagina guiar várias ovelhas, um rebanho andando no vale, sabendo que elas podem cair a qualquer momento. Então por isso esses caminhos eram chamados vale da sombra da morte. É aquele caminho onde você sente o cheiro da morte. A sombra da morte está ali sobre você. Sabe aqueles momentos onde realmente você sente a morte te chamando? Você já não tem mais desejo de viver porque você sabe que a morte está te assombrando. Então é isso que a Bíblia nos fala aqui desse vale da sombra da morte, um momento na sua vida de tribulação, um momento de depressão, um momento onde você sente o cheiro da morte te rodeando. Pois a Bíblia nos afirma que ainda que você esteja num momento como esse, ainda que você esteja nesse momento de vale da sombra da morte, Ele está contigo. E é isso que nos consola, sabermos que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então essa lição, ela nos trouxe a explicação versículo a versículo só até aqui. Mas você quer saber o restante do significado dos outros versículos do Salmo 23? Então participe conosco na EBD Online. A gente faz toda quarta-feira, às 20 horas, uma EBD Online e você é nosso convidado. Vem descobrir com a gente a história dos cães chamados Bondade e Misericórdia. Esses cães chamados Bondade e Misericórdia são uma explicação aqui do restante do Salmo 23 e você é nosso convidado. Então encerra essa lição te convidando a ser ovelha, te convidando a deixar o bom pastor te guiar pelas veredas de justiça. Amém? Deus nos abençoe nesse dia.